Bom dia! Agora vai ser um vídeo muito mais tranquilo que eu vou falar um pouco mais sobre mim e um pouco mais sobre como eu me sentia nos momentos em que eu me sentia julgado pelas outras pessoas, nos momentos em que eu me sentia, em que eu sentia que as pessoas olhavam pra mim de um jeito que elas queriam simplesmente falar alguma coisa sobre algum comportamento meu antigo, que elas queriam me menosprezar. Só que eu lembro, por exemplo, que quando eu tava mal, quando eu tava triste, quando eu tava extremamente perdido e tentando me achar nessas atitudes ruins de beber álcool, de masturbação e de. Poxa, eu era confuso. Eu era uma pessoa que eu tratava às vezes mal os meus amigos, de uma maneira que eu pouco percebia quando eu tratava meus amigos mal. Eu pouco percebia quando eu tratava minha mãe mal. Eu pouco percebia quando eu causava, por exemplo, alguns atritos dentro da minha família. E eu me sentia, assim, quando eu percebia, eu me sentia extremamente triste. Quando eu percebia que o meu comportamento era um comportamento ruim e vergonhoso, eu me sentia extremamente triste. E era como se eu quisesse vomitar, era como se eu olhasse no espelho e perguntasse para qual caminho que eu estava indo, o que eu estava fazendo com a minha vida. E eu lembro que teve um dia que eu tinha ido na casa de um amigo antigo meu e tinha bebido vinho e tinha voltado para casa. Eu basicamente lembro de acordar na cama do meu quarto com o chão vomitado. E naquele momento ali eu pensei que eu poderia ter muito bem morrido naquele momento. Eu poderia ter vomitado para cima e me engasgado no meu próprio vômito. E eu estou vivo. Existiram alguns comportamentos meus que me fizeram chegar muito perto. Existiram alguns comportamentos autodestrutivos meus que me fizeram chegar muito perto da minha autodestruição. E, pra ser bem sincero, isso me deixa muito. Eu fico muito feliz de que eu tô vivo e bem. Eu fico muito feliz. E eu lembro que eu saía na rua, por exemplo, com os amigos, eu saía com. Eram muitas coisas que me deixavam. Que faziam com que eu me sentisse praticamente nu. Eu andava, por exemplo, com umas roupas de manga curta, mais ou menos. Essa roupa de. Mais ou menos uma camisa de manga curta, normal, parecida com essa. Só que o meu braço era extremamente magro. E estou gostando muito do meu braço, enfim. E eu tinha uma postura horrível. Eu. Existiam alguns momentos em que, por eu ter uma postura horrível, por eu odiar meu braço e meu físico, por eu ter umas atitudes que condiziam um pouco com a minha naturalidade, que é muito mais tranquila, que é benéfica e que quer ajudar. Existiam alguns comportamentos ruins meus que me faziam ficar um pouco desligado, que me faziam ficar um pouco desesperançoso em relação ao fato de eu acordar para a vida. E eu me sentia confortável me sentindo desligado. Eu me sentia muito confortável num inferno. E eu sabia pouquíssimo que eu estava no inferno. Porque eu queria de verdade acabar com a minha vida. E eu acho intenso demais esse pensamento um pouco suicida, porque
esse pensamento um pouco suicida foi responsável, eu fui responsável por, durante a minha vida, durante uma parte da minha vida, me importar pouco com as outras pessoas. Porque eu estava me importando mais com o fato de que, naqueles momentos passados, eu iria morrer em breve. E, de alguma maneira, isso me deixava confortável. Pra fumar maconha, pra beber álcool, pra me masturbar o dia inteiro, basicamente, pra chorar demais, pra às vezes falar algumas coisas pra meus amigos antigos que eram verdades, só que de um jeito um pouco invasivo demais. E eu lembro que depois eu, bêbado, voltando pra casa, lembrava dessas coisas, acordava no dia seguinte, me sentia praticamente nu, porque eu tinha sido uma versão minha que eu desconhecia da existência, que eu queria colocar debaixo do tapete, que eu queria falar que era inexistente. Eu via pouco a dualidade, porque eu via pouco o balanceamento da dualidade. E eu sentia muito medo de sair na rua, eu sentia medo, eu sentia nojo de mim mesmo, eu sentia vergonha. É como se eu estivesse saindo na rua e eu estivesse pelado. Como se eu quisesse só ficar em casa e ficar cada vez mais quietinho no meu canto, porque eu queria que algumas coisas parassem de acontecer, só que algumas coisas naturais, por exemplo, para o desenvolvimento. Por exemplo, por diversas vezes eu por diversas vezes na minha vida, até quando eu bebia pouquíssimo. Hoje em dia eu parei de beber, mas até quando eu bebia pouquíssimo, eu chorava às vezes, e chorava muitas vezes. E vinha pro computador para escrever algum roteiro de filme, alguma coisa, para escrever algum começo de história, para escrever alguma coisa para tentar verbalizar para mim mesmo o que eu estava sentindo. E, por exemplo, esse ato de escrever alguma coisa, esse ato de desenhar, o ato de mexer com argila, o ato de fazer alguma coisa ativa que mexa com a imaginação, que desenvolva a imaginação, é algo que torna cada ser humano individualmente muito mais forte. E isso é necessário para o desenvolvimento. É necessário, em alguns momentos, ficar um pouco mais sozinho e desenvolver alguma coisa você mesmo. Por exemplo, fazer alguma coisa na argila, por exemplo, desenhar alguma coisa, escrever alguma coisa, às vezes chorar. É necessário. E em algum momento, evoluindo a si mesmo, em algum momento, a ficha cai. E é muito bom. Porque a gente consegue entender que, às vezes, por exemplo, para pessoas um pouco mais perdidas, saímos de um lugar muito sombrio e conseguimos sair da caverna de Platão. E estamos conseguindo viver a vida com menos medo, estamos conseguindo viver a vida nos permitindo mais, sendo mais amigos, confiando mais nas pessoas, querendo viver melhor em sociedade. É muito bom. Muito obrigado.